Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição, e hoje, quinta-feira, 29 de fevereiro, a lição 9, ela tem como título Sacerdote Eterno segundo a Ordem de Melquisedeque. E a lição de hoje está baseada no Salmo 110, do versículo 4 até 7. E aqui nós vemos o aspecto do sacerdócio de Cristo, que ele é o único que dá grande esperança para todas as pessoas, né? Porque Jesus, ele é rei e sacerdote, hoje ele habita no tabernáculo celestial, onde através desse ministério ele garante a salvação a todas as pessoas através da sua graça. E ele tem o poder de revogar o seu juízo para toda aquela pessoa que o aceita como Salvador e Senhor através do arrependimento. E este salmo, ele é muito importante e cheio de significado para todos nós, pois nos mostra a grandeza e a magnificência de Cristo e apresenta como rei verdadeiro sacerdote. E nesse capítulo 110, versículo 5, indica que o Messias terá total autonomia, né, e domínio sobre todos os reis e governantes, que exercerá seu poder e autoridade com justiça e retidão. Porque o sacerdócio de Cristo, ele garante essa graça divina em revogar esse juízo para todas as pessoas. Aqueles que o aceitam, né, através do amor, através do arrependimento, nem que seja no último momento, né, no fechamento da porta da graça, ou seja, antes da segunda vinda de Jesus. E Jesus, ele tem se tornado assim fiador, né, de superior aliança, que é mencionado em Hebreus capítulo 7, versículo 22, e ele vive, está sempre intercedendo, né, por todas as pessoas, por toda a humanidade. Com efeito, assim, nos convinha, né, que nós temos um sumo sacerdote que habita nos céus, inculpável, sem mácula, que ele está intercedendo por todos nós, né, como um mediador, um advogado diante do Deus Pai Todo-Poderoso, para salvar todos aqueles que o desejam, né, todas as pessoas que aceitam a Ele como Salvador. E em cada geração deste mundo, Deus tem um povo para chamar assim de seu. E assim será até o fim dos tempos. Quando Deus chamou Abraão para ser o pai de uma numerosa nação, ele deu assim, realmente uma determinação para ele, né, para que ele realmente pregasse o evangelho, fosse exemplo de vida, e que todas as famílias do mundo seriam abençoadas, né? E de uma forma ou de outra, Deus o abençoou ricamente, né? Uma delas foi através da aparição de um rei desconhecido na genealogia bíblica, né, chamado de Melquisedeque, que menciona lá no Salmo 110, versículo 4, denominado assim de sacerdote do Deus Altíssimo, que diz lá em Gênesis capítulo 14, do versículos 18 até 20. Já em Hebreus, né, nós encontramos a seguinte descrição acerca deste rei, né, porque na realidade Melquisedeque ele veio fazer como exemplo de Cristo, né, como uma amostra realmente, né, e a descrição desse rei seria um rei de justiça, um rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, né, nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, está falando de Jesus, que estaria no tabernáculo celestial, né,
perpetuamente com um sacerdote atuando por nós, que fala em Hebreus capítulo 7, versículos 2 e 3. E aqui é como se fosse, né, o próprio Cristo, né, Melquisedeque, que tivesse aparecido ali para Abraão para abençoá-lo, né, conforme ele havia prometido. E ele, além de ser, hoje, ele está sentado à destra do Pai, como é mencionado ali no livro de Hebreus, também cumpre o seu papel de sumo sacerdote intercedendo por toda a humanidade. O Salmo 110, ele é um hino assim messiânico, né? E é o mais citado do Novo Testamento, que aparece no livro de Mateus capítulo 22, Marcos capítulo 12, Lucas 20 e Hebreus 1. E apresenta Jesus Cristo como rei, juiz e sacerdote, né? E Deus o adotou o Messias de uma realeza eterna, que fala no Salmo 110, versículos de 1 a 3. E de um sacerdote muito superior a Melquisedeque, que fala em Salmo 110, versículo 4 até 7. Deus deseja que a sua palavra, com uma promessa solene, perfeita, né, seja um sinal de graça para todas as pessoas. E a obra no santuário celestial está prestes a completar-se, né? Na chegada, né, da segunda volta de Cristo, através desses sinais que tem apresentado para todos nós. Onde Cristo, como sumo sacerdote, hoje, ele tem intercedido por todos nós, junto ao Pai, por todos os crentes, e como tem sido difícil, né, para ele dar esse veredicto para algumas pessoas que o rejeitam, né? A luta de Jesus tem sido para que seus filhos não o louvem apenas com os lábios, mas que sejam verdadeiramente servos dele. Porque para esses, quando ele voltar, né, na grande dia, né, do Senhor, no dia da sua ira, que fala no Salmo 110:5, ele com o coração partido, ele vai dar o juízo final. E ele terá que dizer para cada uma dessas pessoas que não o aceitaram, que nunca os conheci, que fala em Mateus capítulo 7, versículo 23. Os pecados, né, e as rebeliões do povo provocam do Senhor a abandonar seu povo. Mas o juramento divino, ele é imutável, né? Ele garante a graça em revogar seu juízo sobre o povo arrependido. E ele aceita as pessoas que, mesmo que hoje estão contra ele, Jesus, mas que antes da segunda vinda eles se arrependem, Deus nos aceitará de braços abertos. Está lá em Êxodo 32:14, e também fala no Salmo 106, versículo 45. Israel, né, do passado, embriagou-se com práticas abomináveis, né, dos cananeus, se prostituíram com seus ídolos, justamente por terem se negado a ouvir a voz de Deus, dando ouvido às más conversações daqueles ímpios. E ainda assim, cada vez que o povo clamava a Deus, compadecia deles, né, segundo a multidão de suas misericórdias, né? Porque Deus, ele é amor, ele quer que todos se salvem. Fala lá no Salmo 106, versículo 45. E os reis de Judá, eles nunca atuaram como sacerdotes, né? Falando em Números capítulo 8, 19. E só ver a história do rei Uzias, né, que nunca teve uma retidão como Davi e outros grandes reis de Israel, e ele exaltou o seu coração e tomou atitudes por ele mesmo e cometeu transgressões contra o Senhor, e achou que ele poderia ser sacerdote no templo e queimou incenso no altar da casa de Deus, e Deus derramou sua ira sobre ele, e ele foi cometido de uma lepra que o acabou realmente levando à morte, um castigo divino, né? Que está lá em 2 Crônicas capítulo 26, versículo 19. Na realidade, os reis e o povo em geral traziam os sacrifícios, né, até os sacerdotes, os quais eles faziam essas oferendas, né, para Deus, e só os sacerdotes que tinham autorização
para fazer isto determinadas pelo Criador do universo. No Salmo 110, nós vemos a ideia de que o Messias é mais do que um simples rei terreno. É também um sacerdote que atua hoje no tabernáculo celestial e muito maior do que outros reis e governantes e sacerdotes terrenos. O sacerdócio de Cristo deriva de Melquisedeque, uma figura proeminente e responsável por trazer pão e vinho e abençoar Abraão, amando de Deus, durante a sua jornada, como Deus havia prometido para Abraão. E Melquisedeque era ao mesmo tempo rei de Salém ou Jerusalém e também sacerdote de Deus, que fala em Gênesis capítulo 14, versículo 18 assim. Assim, foi um dos únicos aqui na terra que tinha na época duas funções. Porque no Antigo Testamento não fala e não menciona que Davi, o outro rei, tivesse exercido o sacerdócio, na ordem de Melquisedeque, exceto aqui no Salmo 110, que fala sobre um rei e sacerdote distinto na história do povo de Israel. E em Hebreus capítulo 7, o que nós podemos verificar é que o encontro de Abraão com Melquisedeque sugere duas hipóteses. A primeira é que esse sacerdote, no caso Melquisedeque, que ele era, além de sacerdote e rei, representava Cristo, que ele faria uma aparição posterior a isto. E o segundo ponto foi alguém que, dentro da genealogia que era desconhecida, mas que representava um tipo de Cristo, que um dia seria também rei sacerdote, para nos mostrar realmente esse poder de Deus sobre o seu Filho amado Jesus, mas que ele realmente viria para nos salvar também. E aquele que possui sacerdócio assim imutável, no caso Cristo, que fala em Hebreus 7:24, também possui o seu poder, a sua lei imutável. E deixou bem claro que o seu ministério terrestre em nada revogaria tudo realmente que Deus havia deixado. E o propósito de Cristo é o que o próprio Jesus nos diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 até 18. E essas são palavras de Jesus quando ele esteve entre nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a obter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você passa realmente a ter entendimento, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, meu amigo, minha amiga, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. O lugar que não haverá mais morte, não haverá mais dores, aflições ou perseguições. Você participará da grande bodas do Cordeiro, no caso Jesus, lá no céu, onde você terá a oportunidade de ter contato com teus entes queridos. Imagine que presente, meu amigo. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.